É, hora do Mão A. Ela nasceu com olhos capazes de perceber as reais intenções das pessoas, a habilidade mais impressionante já vista em toda a sua linhagem. Quando de repente o príncipe louco, destinado a matar suas 10 noivas, fica completamente obcecado por ela. Dizem que não tem remédio depois de ser mordido por um cachorro louco, então, ela tenta pegar uma carona na dominação do mundo pelo protagonista. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu ficarei ao lado do protagonista, e espero que aproveite. A história começa em um dia ensolarado, em uma mansão luxuosa. O dia finalmente chegou, e Sirius de Hyperion, o irmão mais novo do atual imperador, veio ao território do duque, em algum lugar ao norte. Alguns podem pensar que ele é apenas uma criança inocente, mas a verdade é que ele nasceu sendo especial. Ele é um filho ilegítimo, justificando um comportamento discriminatório do ex-imperador. O problema é que, segundo a lenda, a família Hyperion tem uma mistura com sangue de lobo em sua linhagem, e Sirius é o primeiro em 300 anos. Para piorar a história, isso causou uma revolta dentro do Império, e o príncipe herdeiro matou todos que insistiam em fazer de Sirius o herdeiro, e quando se diz todos, significa até mesmo o imperador da época. Mas estranhamente, ele não conseguiu suportar matar Sirius. Afinal, ele é a manifestação do lobo depois de longos 300 anos, então, quem sabe que tipo de azar poderia lhe esperar? Assim, o príncipe herdeiro escondeu Sirius em um lugar frio, e o perseguiu sem parar. Aos 10 anos, ele foi banido e enviado para o norte, onde o Duque Hold vive com seus filhos. Então, vemos a protagonista da história, que apesar de muito jovem, parece conhecê-lo muito bem. Agora, ela está sendo intimidada por seus irmãos. Acontece que o Duque de Hold teve 7 filhos. O primeiro saiu para caçar demônios sozinho no meio do inverno e morreu, mas bem, parece que seu pai nem piscou quando soube da notícia. Apesar da aparência, ele é tão terrível quanto o imperador. O segundo filho morreu de envenenamento, enquanto a terceira filha tirou a própria vida graças à pressão de seu pai. A criança mais esperada morreu por conta própria, e a sexta não sobreviveu a uma forte gripe quando ainda tinha 5 anos. Mas todas as mortes de seus filhos não significavam nada para ele, que continuava desapontado, como se não fossem seu próprio sangue. Tudo o que restou foi a quarta irmã, Courtney, o quinto irmão Joseph, e a sétima, nossa protagonista. Naquela manhã, seu pai lhes diz para se livrarem de sentimentos inúteis se quiserem ter sucesso no seu trono. E a razão pela qual o imperador enviou Sirius para esse antro de sociopatas e loucos, é porque ele espera que seu irmão morresse pela crueldade do duque. A garotinha não estava prestando atenção em seus irmãos zombando e intimidando ela, então apenas se afasta deles. Ela parece uma garotinha madura demais. Ela parece só ter 10 anos, mas na verdade, ela é de outro mundo e também já tinha lido esse romance antes. Ela não sabe como acabou no próprio romance, mas nota que está desempenhando um papel bem insignificante. Mas ela ainda está feliz por saber o futuro, onde Sirius cumpre suas ambições e coloca todos a seus pés. Graças a isso, ela sabe que só tem que ficar parada e não fazer nada além de ficar ao lado do personagem principal. De repente, ela ouve a voz familiar de uma criança do lado de fora da sala. É Sirius, e ela logo entra em pânico sem saber o que fazer, então, ela simplesmente fica quieta sem dizer nada. Quando ele se vai, ela caminha até a porta para fechá-la. Mas então, alguém de repente agarra a maçaneta da porta e a abre. De repente, ela fica cara a cara com um belo jovem de cabelos prateados e olhos roxos. Ele não parece nada assustador como na história, e na verdade, ela até o acha bonito. Mas agora o seu plano de viver tranquilamente e sem ser percebida está condenado. Acontece que com o passar dos anos, aquele mesmo rosto matou mais de 10 de suas noivas. Por isso, ela não deve cometer nenhum erro. De repente, Sirius pega sua mão, elogiando como ela é bonita. A menina não consegue acreditar no que ouve, e Sirius continua falando sobre como ela se parece com seu pai, perguntando seu nome depois. Em seguida, a menina se apresenta como Helena Hold. Ela está bem surpresa que ele saiba tanto sobre ela, e ela nota que ele não a chama da maneira apropriada, apenas de Helena. De repente, ele dá uma olhada em seu quarto. Ele é escuro e simples demais, apesar dela gostar do jeito que ele está agora comparado ao seu quarto anterior, já que é mais fácil de limpar. Nesse momento, Helena meio que espera que ele a deixe em paz. Encarando ela, ele exclama de repente que ela é inútil e caminha para longe, deixando Helena sentada no chão, se perguntando o que poderia ter de errado com ela. Ao se afastar, Sirius pensa em seus olhos dourados, o maior dos tesouros de Hold. Além disso, ele continua pensando em como ela é bonita. Mas ele também pensa em como ela também parece a mais vulnerável e negligenciada na família, então ela ainda é inútil para ele. Pouco depois, o Duque Hold apresenta Sirius a todos. Nesse momento, Helena percebe algo muito estranho. Apesar de ser estranho, os olhos dourados de Hold não podem estar errados, pois possuem a habilidade de ler os sentimentos dos outros.
Os olhos dourados, que foram transmitidos por gerações, têm o poder de ler as emoções das pessoas, e quanto mais dourada a luz, mais poderosa ela se torna. Até mesmo agora, Duke Hold usa essa habilidade. Depois de uma feroz competição entre seus irmãos, ele se tornou o chefe da família Hold, virando o Duque de Hold. Quando o Duque se apresenta formalmente como professor de Sirius e avisa isso à família, Helena não pode deixar de se perguntar como o menino não tem reações emocionais. De repente, Courtney se intromete na conversa, e assim, o Duque deixa o resto para ela. No momento em que ele passa por Helena, ele a chama de inútil, fazendo Helena tremer de humilhação. A razão pela qual o Duque a odeia é justamente por causa de seus olhos. Mesmo entre aqueles que os possuem, os olhos dela são sem precedentes. Em todos os ângulos, tudo o que eles veem é dourado. O olho dourado perfeito tem o poder de olhar para as emoções das pessoas, e quando ela toca essas emoções, ela pode senti-las. É por isso que seu pai se ressente tanto, a vendo como um desperdício de poder. Mas de repente, Courtney começa uma briga com Sirius. Ela gosta da ideia de uma hierarquia onde ela está sempre no topo. Mesmo que Sirius esteja fora da proteção do imperador, ainda acho que não se deveria falar com ele como se fosse um escravo. Ao mesmo tempo, Helena fica muito curiosa para saber o que vai acontecer, mas depois de pensar bem, ainda é melhor sair sem ser notada. Mas ela logo sente que alguém está a seguindo. Courtney fica fervendo de raiva, enquanto Sirius se afasta dela. Helena sente uma forte aura vermelha, a emoção de raiva envolvendo sua irmã Courtney. Então, para tornar tudo pior, ela vê os dois próximos e aponta o dedo para Helena, tentando colocá-la em uma situação difícil. Para eles, ela é apenas um inseto, nem mesmo parte da chamada hierarquia que ela só criou para inflar seu ego. O Duque disse a Courtney para não tocá-los, mas ela está determinada a tirar aqueles dos olhos dela. Isso parece ciúmes por causa dos olhos de Helena, apesar deles ainda serem mais bem tratados, ao contrário de Helena que sempre sofre com a crueldade de seu pai, que constantemente fala que se possível gostaria de retirar suas íris. Então, por hábito, ela tende a fechar os olhos para proteger o tesouro dourado que ela possui. Ela nunca quis isso em primeiro lugar, então, sempre que via que alguém a odiava, seu corpo reagia com dor. Mas Sirius não aguenta mais ver Helena tremendo de medo, então ele se pronuncia, perguntando por que Courtney fala com ele de maneira tão rude. Agora, Helena também pode sentir uma emoção de Sirius, e seus olhos podem ver que ele está um pouco irritado. Além disso, ele também consegue afastar Courtney, que quando recebe o mesmo tratamento que ela dá aos outros, ela parece envergonhada. De repente, Sirius agarra o braço dela e se afasta. Dessa vez, Helena conseguiu escapar de seus irmãos com a ajuda de Sirius, mas ela ainda quer passar um tempo sozinha no sótão para evitar mais conflitos. No entanto, Sirius continua lhe seguindo. Embora ela não quisesse falar com ele no início, ela não tem escolha a não ser fazer isso, já que não pode deixá-lo segui-la até seu quarto. Então, ela se vira e o surpreende com uma pergunta, e seus olhos revelam o quanto ele está chocado, com o menino finalmente parecendo ter 10 anos. Ela diz que ele não pode continuar lhe seguindo, já que esse é o caminho de seu quarto. Mas ele já sabe para onde ela está indo, e definitivamente a seguirá. Helena bate os pés no chão, indicando o quão frustrada e estressada ela está com isso. De repente, Sirius começa a emitir uma aura alegre, e acaba rindo dela. Quem diria que o sério Sirius e Hyperion sabia rir? Ainda mais frustrada com isso, Helena sobe as escadas batendo os pés, mas apenas para ficar envergonhada quando Sirius abre a porta de seu quarto, e o de mais baixa classificação para ser mais exato. Acontece que eles são vizinhos. Notando isso, o rosto de Helena mostra o quanto ela fica envergonhada. Antes de Sirius entrar em seu quarto, ele não deixa de desejar a ela uma boa noite. No quarto dela, ela está morrendo de vergonha. Mas quem não estaria, já que ela estava tão frustrada por ele ficar lhe seguindo, apenas para descobrir que ele estava indo na mesma direção que ela. A garota pensa que mesmo com a falta de cuidado de seu pai, ainda não parece certo ter um garoto ao lado do quarto da filha. Ela pensa no jeito de como Courtney agiu mais cedo, de como ela mencionou que o Duque lhe disse para não ameaçar a vida de Helena, o que apenas significa que ele precisa de seus olhos dourados. Em sua vida passada, Helena era surda, mas ainda era capaz de ler. Foi assim que ela soube da história de Sirius e Hyperion. Mas antes de chegar ao final do romance, ela se viu reencarnada como a filha mais nova do Duque Hold. O Duque é famoso por sua atrocidade, e ver ele cara a cara fez Helena se perguntar por que ela nasceu naquela família bagunçada. Na história, Sirius era um protagonista masculino perfeito, que agia de acordo com seu papel para derrotar todos. Mas a característica necessária de um personagem principal em uma história para as massas era a malícia. Além disso, ele era cruel demais para seguir um caminho romântico, então não havia uma protagonista feminina na história. Seu objetivo era ser o mais forte do mundo, destruindo o próprio Duque Hold quando ele tentou tirar vantagem dele, insistindo em sua quarta filha para um casamento. Apesar daquele ser um final ruim, o desenvolvimento da história era bem satisfatório.
Duke Hold manipulava Sirius brilhantemente, como um louco, afinal ele realmente era um homem terrivelmente louco. Mas ela lembra que quando ele a viu pela primeira vez, ele sorriu e disse a palavra perfeita. Ele até nomeou a criança e instruiu os servos a lhe darem tudo, sem faltar nenhum cuidado necessário. Era uma estranha mudança, com Helena notando como o louco da história estava dando a ela cuidados especiais, até visitando e brincando com ela todos os dias. No início, ela pensou que era uma mudança na história da trama, fazendo ela pensar que tinha virado a personagem principal na história. Mas um dia, o Duque instruiu todos a saírem do quarto, e a névoa branca habitual ao redor de seu pai mudou para um vermelho furioso com uma fumaça preta. A pobre bebê Helena treme de medo. Ela queria correr, mas ainda esperava que de alguma forma, seu pai acariciasse sua cabeça e escovasse seu cabelo. Mas em vez disso, o Duque vai para o pescoço dela lhe enforcando. Antes de perder a consciência, ela ouviu dizer que ela poderia fugir primeiro ao saber que possuía os olhos dourados. Desde então, houve vários testes que ela teve que fazer para avaliar a autenticidade de seus olhos. Quando ela percebeu a natureza da sua habilidade, ela sorria constantemente apesar das ameaças, já que tinha medo de admitir que o pai que costumava cuidar dela já não era mais esse tipo de pessoa. E vendo a luz radiante de pura alegria de Sirius mais cedo, parecia que fazia eras desde que ela tinha visto algo assim. Mas tudo é inútil. O Duque claramente quer seus olhos dourados e não ela. Mas ela tem que suportar um pouco mais, já que Sirius em breve acabará com a vida de todos, inclusive a dela. De repente, ela ouve um som de choro vindo do outro quarto, onde está ocupando. Então, apesar de toda a coragem, ele ainda chora até dormir quando ninguém está olhando. Mas a questão é, o que está fazendo ele chorar? Helena pensa se deve confortá-lo ou apenas seguir seu plano de não fazer nada. Ela não pode bagunçar a história, mas Sirius é o único com quem ela pode falar, mesmo que apenas para conforto. Então, ela abre a porta para vê-lo. Ninguém jamais saberá se ela o consolar, mas ainda assim, ela não deveria fazer nada que possa comprometer todo o seu plano. Ela decide voltar, pensando que para a família Hold acabar tranquilamente, não deve haver mudança no coração de Sirius, e eles nem são tão próximos assim para ela ir até lá e confortá-lo. Naquela noite, ela acaba resistindo à vontade de se levantar e visitá-lo, e por isso não conseguiu dormir de preocupação, tendo um sonho aleatório onde ela era atacada por um monstro. Racionalmente, ela sabe que é um desperdício de energia se preocupar, já que Sirius é o personagem principal que criará seu futuro melhor que qualquer outro. Quando ela abre a porta para tomar café da manhã, ela está com muito medo de ver Sirius sentado lá na janela, esperando ela sair. Helena tem o hábito de duvidar, e não é muito confiante de que as pessoas possam realmente pensar bem dela. Mas Sirius apenas continua olhando para ela sem dizer nada. Helena decide apenas ignorá-lo, mas Sirius começa a perguntar se ela dormiu bem. Obviamente ela não dormiu, mas ela também não quer admitir. Mas ela passa a pensar demais, imaginando que depois de chorar a noite toda, ele se tornou mais gentil quando acordou. Isso não parecia possível, mas ele parece realmente feliz, então ela assume que ele apenas chorou enquanto sonhava. Helena segue para a sala de jantar, e Sirius, como sempre, a segue. Faz um dia desde que se encontraram, mas ele parece mais bonito ainda para ela, mesmo com o cabelo ainda desarrumado por ter acordado e sendo menor do que ela. Logo ele será mais alto que ela, mas ela não se pode deixar de admirar o quão fofo ele é agora. Helena abre a porta do salão de jantar, onde todos já comeram e saíram. Na família Hold, Helena tem que esperar todos terminarem de comer, antes de se servir com a comida que sobrou. Ela não poderia se importar menos se essa família desmoronasse um dia, e ela só tem que confiar em Sirius com isso. De repente, Helena sente o cheiro de um prato familiar, pensando em como já faz muito tempo desde que algo decente sobrou. Sirius tenta impedi-la de ir à cozinha, mas mesmo que ela espere o dia todo, ela sabe que ninguém virá servi-la. Então, ela mostra a ele como preparar seu próprio café da manhã sem a ajuda de criados. Sirius fala como gosta daquela simplicidade. Claro, Helena não consegue entender por que ele não está reclamando disso, sabendo que ele é de sangue real. Justo quando ela está prestes a comer, ela percebe que ele está apenas olhando para ela, sem sequer levantar a colher. Ela está com muita fome agora, mas como ela pode comer enquanto alguém a olha desse jeito? Helena finalmente entende por que ele sempre a olha sem dizer uma palavra. É como se ele estivesse esperando que ela o cumprimente antes dele dizer algo de volta. Acho que tudo começou quando ela o cumprimentou, desejando uma boa noite de sono primeiro. Mas por que ele está tão ansioso esperando pelo cumprimento dela em primeiro lugar? Helena então começa a imaginá-lo como um fada dos cumprimentos, e claro, com aquele rosto fofo ele conseguiria se dar bem, principalmente com o sol brilhando em seu cabelo prateado. Mas mesmo assim, ele ainda é uma jovem fera que em breve fará os outros pagarem pelo que fizeram a ele, ao contrário dela, que ainda se agarra aos outros. A garotinha está muito desanimada, então espero que isso mude quando ele a proteja de novo, assim como fez com Courtney da última vez. Mesmo assim, ela ainda está preocupada porque ele chorou na noite passada.
No entanto, ele de repente se levanta e a deixa, fazendo ela se perguntar por que ele não lhe cumprimentou de volta. Logo depois, Helena observa da varanda como Sirius inicia seu primeiro dia de treinamento. Em sua defesa, ela pensa em como está apenas entediada e quer algo interessante para assistir, sem motivos em particular. Não tinha mais nada que ela pudesse fazer além de ficar entediada, já que não fazia absolutamente nada depois que o Duque a privou de seu afeto. Todos esperavam que ela fosse morrer em breve, mas ao contrário de seu sexto irmão, a quem o homem simplesmente deixou morrer de frio, ele imediatamente chamou um médico para tratá-la. Até os servos estavam confusos sobre isso, e não sabiam mais como deveriam se comportar perto de Helena. Então, eles acabaram concluindo que deveriam tratá-la como um fantasma. Sendo basicamente um fantasma vivo, ela está sempre entediada. De volta ao treinamento, Sirius está indo muito bem com as espadas, mesmo com aquele corpo pequeno, já que ele possui uma visão ampla em comparação com um humano normal que não tem a intuição bestial. Não há dúvida de que ele já é um monstro, mas será que ele é realmente aquele tipo de monstro? De repente, o Duque o interrompe, desapontado com seu desempenho, e instrui seus homens a trazerem o contra, uma ferramenta para a prática de espada, sendo muito mais difícil de manusear. O Duque balança sua espada e atinge o alvo num piscar de olhos. Seus movimentos são impecáveis, e sua velocidade é incrivelmente alta. Quando chega a vez de Sirius tentar, ele consegue controlar sua força e atinge o alvo. Mas o Duque o chama de ignorante, mesmo com um desempenho incrível. De repente, ele se aproxima de Sirius, prestes a fazer algo que ativa o trauma de Helena. Helena cai para trás, perdendo a força por todo o seu corpo no momento em que o Duque levanta suas mãos. Se ela soubesse que isso aconteceria, ela nunca teria saído para assistir. Mesmo depois de tantos anos de violência de seu pai, ainda é assustador testemunhar isso sendo feito a outra pessoa. Suas mãos trêmulas cobrem seus ouvidos, enquanto ela volta para dentro do seu quarto, repetindo que não quer mais apanhar, muito menos tremer como um cachorrinho espancado. De noite, ela se arrepende de não ter comido nada. Além disso, ela ainda não ouviu nada do menino, mas logo se lembra que ele ficará bem. De acordo com o livro, qualquer que fosse o castigo, Sirius nunca vacilará, então ela só tem que se preocupar consigo mesma. Mas de repente ela ouviu um estrondo vindo do quarto de Sirius, seguido por um gemido atormentador. Mesmo que ela não possa ir vê-lo, ela sabe exatamente em que situação ele está agora. No romance, o imperador colocou uma recompensa na cabeça de Sirius, e até permitiu que o Duque Hold o matasse se quisesse. Agora, ele está agonizando em tanta dor que lhe incomoda ainda mais que antes. Helena não aguenta mais, ela tem que ajudá-lo, mas também está preocupada que Sirius não consiga vencer seus desafios se ela interferir na história. Mas ele está sofrendo muito, e ela definitivamente não pode deixá-lo morrer. Tentando justificar o que está prestes a fazer, ela se convence de que Sirius é seu seguro, e a única chance de segurança que ela pode ter no futuro. Mas não tem nada mais assustador que encontrar com Sirius assim, já que ele não está em seu juízo perfeito. Ele também é muito cauteloso com as pessoas que querem ajudá-lo. Mesmo assim, ela dá uma espiada para verificar se ele está bem, mas quando ela avança um pouco mais para dentro, ela se surpreende com o estado do garoto. Seu pequeno corpo está tremendo, com ele tentando segurar seus ombros doloridos. Ele também está coberto de sujeira e hematomas por todo o corpo, e é um estado tão ruim, que ele não consegue mais responder. O Duque foi bastante cruel com ele. Mas felizmente, Helena tem alguns remédios sobrando. Ela tem que se apressar, ou então terá uma grande perda para o seu futuro seguro. Não há mais tempo a perder, Helena faz uma busca frenética por medicamentos para ajudar o príncipe febril. Então, ela corre de volta para Sirius, que infelizmente ainda parece inconsciente. Mas com o único pensamento de garantir seu único seguro de sobreviver a uma vida sem sua família, Helena entra em modo de enfermeira. Mas ela ainda se certifica de que o príncipe ferido não acorde, para salvar os dois do constrangimento. A mais jovem criança dos Hold empurra Sirius, para que ele possa se deitar de costas. Ela finalmente consegue ver a extensão da dor que sua família, e principalmente seu pai, pode infligir a alguém. Parece que cada parte do corpo do jovem príncipe tem algum tipo de ferimento. Para piorar as coisas, ele também está com uma febre alta. O Duque Hold foi longe demais, mas ela sabe que a justiça está chegando em breve. Ela nota como até as mãos dele tinham hematomas, manuseando espadas sem descanso. Assim, Helena se empenha em tentar baixar a temperatura dele, primeiro limpando seu corpo com uma toalha úmida e fria. Mas o pobre Sirius, apesar de inconsciente, se contorce com o tratamento de Helena, indicando que ele está sentindo muita dor. Apesar disso, tomando cuidado para não fazer mais mal que o necessário, Helena consegue fazer Sirius tomar um remédio para a febre, e também desinfeta a maior parte de suas feridas. Rapidamente a temperatura do príncipe diminui, e nesse momento, ele parece um anjo dormindo, como se nenhuma dor ou sofrimento jamais tivesse chegado até ele. Mas suas mãos contam outra história. Machucadas,
contundidas e inchadas, elas não combinam com a aparência pacífica de Sirius nesse momento. Enquanto Helena aplica bálsamos, que podem ajudar a reduzir o inchaço das mãos do príncipe, ela o nota chorando de novo, a fazendo pensar sobre Sirius e seu papel na história que ela está. Helena não consegue compreender que alguém, destinado a se tornar uma pessoa cruel, frio o suficiente para resistir ao ambiente ruim de sua casa, e alguém tão determinado quanto ele, choraria. Mas ela percebe que ele só faz isso quando está sozinho, então tudo o que ela consegue pensar é o quão pequeno e inocente o personagem principal era nesse momento. Em um gesto doce, Helena pega suas mãos para ajudar com as lágrimas, e fica ao lado de seu leito por mais um pouco. De qualquer forma, a manhã seguinte chega, e com ela, a mesma rotina de Sirius, esperando Helena sair do quarto. Ela o nota agindo um pouco fora de seu personagem, perguntando a respeito de seu sono ainda mais que o normal. Mas, de novo ela está confiante de que não tem como ele ter ficado acordado durante aquilo na noite passada. Mas ainda assim, apesar disso, ele fica em silêncio de novo. Mesmo que ela suspeite que ele possa ser um demônio, já que se recupera extremamente rápido, ainda é possível ver ele mancando um pouco ao andar. Mas Helena também sente alívio pelo príncipe estar bem. Seu alívio é evidenciado, em talvez um dos sorrisos mais sinceros e felizes que ela deu em muito tempo. Ela espera que o relacionamento deles se desenvolva ainda mais a partir de agora. Mas a felicidade de Helena não dura tanto quanto deveria, já que logo depois eles tomam seu café da manhã em silêncio. A garota pensa consigo mesma sobre o quão preocupada estava com ele apenas momentos antes, mas pelo visto, nada de especial vai acontecer. Na verdade, ele nem mesmo diz uma única palavra enquanto ela lhe serve comida, fazendo Helena se perguntar se ele está apenas planejando ignorá-la de novo. Mas quase como se ele pudesse ouvir seus pensamentos, assim que Helena termina de pensar, Sirius de repente fala, pedindo para ela segui-lo depois que terminar de comer. Mas ele não dá mais explicações e se afasta calmamente, mesmo depois de Helena perguntar sobre o que era aquilo de repente. E claro, isso deixa a jovem ainda mais confusa, se é que isso era possível. Na verdade, Helena admite para si mesma que não quer segui-lo, mas imagina que de novo, ela não tem escolha, afinal, ele é seu seguro. Mas seja qual for o lugar que ela esperava que ele a levasse, ela ainda conseguiu ficar surpresa, por ele a levar até um campo de tiro para a prática de arco e flecha. Sirius a levou lá para ela esperar até que ele terminasse. A garota, não querendo desperdiçar seus esforços da noite anterior, sendo maldosa com o jovem príncipe de repente, apenas avisa que irá sentar à sombra das árvores enquanto espera por ele, enquanto no fundo ainda pensa em recusar. Acontece que ela está mais ansiosa com uma possível chegada de seu pai à área de treinamento que qualquer outra coisa. Ela pensa em seu pai, que ultimamente ainda está envolto na sufocante aura negra. Mas felizmente Helena consegue experimentar um pouco de paz, enquanto se senta na boa sombra das árvores iluminadas por luzes douradas. Lá ela pensa no olhar de Sirius, que assim como da primeira vez que se encontraram, está cheio da impressão que ela é inútil. Mesmo assim, essa é uma dor que já era suportada há muito tempo pela filha mais nova da família Holt, então Helena pensa como isso não a afeta mais. Além disso, por enquanto seu plano ainda está em andamento, com ela esperando silenciosamente pelo seu cumprimento. Depois de um tempo, parece que o sono consegue alcançá-la, já que dormiu bem pouco fazendo sua boa ação à noite. Helena começa a adormecer, com o lugar lhe proporcionando um cheiro de calma e paz, até que de repente, um cheiro de sangue atinge seu nariz. Então ela abre os olhos, apenas para encontrar o jovem príncipe, coberto de sangue da cabeça aos pés. Naturalmente, Helena fica nervosa com ele, mas mesmo imaginando que ele possa estar ferido de novo, ela vê que sua aura está mais excitada que qualquer outra coisa. Então, esse nervosismo se estende ainda mais quando ele oferece a mão para ela, que ela aceita sem entender. Ele pergunta o que há de errado com ela, que infelizmente, está tão perturbada com toda a situação que parece bastante inquieta. Estando completamente confusa, ela diz que apenas gostaria de elogiá-lo. Mas Sirius, como uma criança que fez um bom trabalho e pede validação por isso, olha nos olhos de Helena, e sem o menor indício de felicidade em seu sorriso, pede para ela se apressar e elogiá-lo. Helena fica chocada depois daquilo que Sirius disse, se perguntando como um sorriso tão afetuoso pode vir de um rosto coberto de sangue. Mesmo assim, ela ainda estende a mão e acaricia a cabeça do jovem príncipe. Mas o nervosismo não desapareceu, e Helena até fica se perguntando se o príncipe realmente gostava daquilo, notando ele voltar ao seu habitual rosto sem expressão. Felizmente, o silêncio é quebrado pelo próprio Sirius, que pergunta se Helena viu o que acabou de acontecer. Aparentemente, ele pulou as lições de treinamento por causa de um cavaleiro designado para ensiná-lo, que ficou muito surpreso por ele estar de pé naquele dia. Então, ele decidiu treinar lutando contra um monstro que os cavaleiros da família tinham capturado. Ele ganhou, é claro, e isso explica sua aparência ensanguentada. Mas isso não ajuda muito a acalmar Helena, lembrando como ele é alguém destinado ao derramamento de sangue. Mas mais importante, Helena encontra Sirius olhando intensamente para ela de novo. Dessa vez,
e talvez agora com um senso de necessidade, os olhos do príncipe pousam sobre ela, até que de repente, Sirius se levanta e se afasta sem dizer mais uma palavra. Helena, embora se pergunte o que o príncipe estava esperando dela, fica feliz o suficiente por estar de volta ao seu quarto, e por ser deixada sozinha. Todos precisamos de um pouco de paz, mas na verdade, ela está apenas feliz porque seu crime de ajudar o príncipe ter continuado escondido pelo próprio Sirius. Isso é até alguns dias depois, quando ela se encontra de volta ao quarto dele, com Sirius em uma condição ainda pior que antes. Aparentemente, o Duque Hold estava impressionado com o crescimento do jovem príncipe na esgrima, e por isso ele pediu a seu filho Joseph, que era particularmente talentoso na esgrima, ter um duelo com Sirius. Infelizmente, a ansiedade e o medo de perder seu status com seu pai fizeram Joseph atacar antes da contagem. O Duque não parece querer interromper, e embora Sirius consiga desviar o golpe, ele ficou olhando para o Duque, esperando ele falar da quebra da regra, quando a espada consegue feri-lo ao lado do estômago. O Duque termina a luta, com elogios para Sirius e pequena punição para Joseph. Mas infelizmente o Duque garante que nenhum médico virá em auxílio de Sirius. Então, Helena se dedica de novo a tentar tratá-lo pondo bandagens em seus ferimentos, quando de repente Sirius agarra pelo braço, mostrando que estava acordado o tempo todo. Aqueles olhos azuis penetrantes são suficientes para Helena ficar paralisada no lugar. Enquanto Sirius segura sua mão, apesar de ser ele quem está ensanguentado em sua própria cama, é Helena quem está em pânico. Mesmo sem suas mãos apertando as dela, ela ainda estaria com muito medo de se mover, apenas pelo jeito que ele lhe encara. O primeiro pensamento que passa pela cabeça de Helena é de novo, fugir, mas Sirius não a deixa ir. Ele pergunta o que está acontecendo, e como Helena não consegue inventar uma boa desculpa para explicar sua presença em seu quarto, ela tenta fugir de novo, mas dessa vez o jovem príncipe puxa seu braço, para seu desgosto, sabendo que toda aquela força fará cair na cama dele também. Então, Sirius faz com que Helena caia bem em cima dele, com seus rostos a centímetros de distância. Inicialmente, Helena sente alívio por não piorar os ferimentos do príncipe com a queda, mas à medida que seus rostos se aproximam ainda mais, ela finalmente toma consciência daquela situação constrangedora. Mesmo tentando desesperadamente pensar em desculpas, infelizmente, tudo o que vem na cabeça dela é cobrir os olhos de Sirius e dizer a ele que era tudo um sonho. Aquele não é o momento de maior orgulho dela, mas ainda assim, o príncipe sorri para aquela tentativa de se explicar, mesmo estando ferido. Ele ri de novo, enquanto Helena persiste e explica freneticamente como tudo isso desaparecerá pela manhã. Mas eventualmente ele afrouxa o seu aperto, e logo adormece. Helena então tenta voltar ao próprio quarto, mas depois de pensar um pouco mais, ainda nervosa, ela decide ajudar Sirius de novo, para que um dia ele possa derrubar a família Hold e permitir sua fuga tão desejada. Além disso, com seus olhos dourados, ela pode ver se Sirius se tornou ou não o homem maligno que aparentemente ele está destinado a ser. Mas o engraçado sobre a vida é que, assim como Helena logo descobre, as coisas nem sempre saem como planejado. Imediatamente depois de acordar de sua noite agitada, Helena pensa de novo em seus planos de fugir, e considerando como o príncipe não pode matá-la imediatamente agora, não sendo ainda o herói sanguinário da história, ela ainda tem muito tempo. Mas ao abrir a porta, o cheiro de sangue imediatamente atinge seu nariz. Ela olha para cima, apenas para ver Sirius sentado na janela, com sangue ainda pingando de seu ferimento enfaixado. Mas o que é mais curioso, é que ele tem um grande sorriso no rosto. A atitude animada do príncipe deixa Helena sem saber o que fazer, simplesmente porque ela vê que o sorriso dele é tão sincero quanto qualquer outro, graças à sua aura calorosa. Sirius faz sinal para eles irem tomar café da manhã, mas tudo o que a garota consegue pensar é como ela não consegue entender um garoto com tanta resistência em um estado mental um tanto instável. Parece uma reação um pouco exagerada a alguém sendo gentil, mas ok. De qualquer maneira, sua confiança de que poderia detectar mudanças em seu comportamento não parece tão forte quanto antes. E para o bem ou para o mal, agora ela está presa a um Sirius surpreendentemente feliz. O príncipe, que continua acompanhando seu passo enquanto caminham, pergunta se ela tem algo a dizer. Ele está tão animado que também é ele quem serve a sopa de feijão em seus pratos, e até diz bom apetite antes da refeição. Tudo isso acrescenta ainda mais a confusão de Helena, pois mesmo que Sirius considere a noite anterior como um sonho, isso ainda não explica por que ele está sendo tão gentil assim. E justamente quando ela pensa que perdeu seu apetite, uma batida é ouvida de repente. Aparentemente, o Duque tinha encomendado bifes para o príncipe por causa de suas melhorias. Helena tenta se controlar e se concentrar apenas nas suas refeições, mas de novo, é Sirius quem lhe oferece um corte da carne destinada para ele. Com um sorriso, enquanto observa a garota ficar feliz com o sabor, Sirius revela de repente como aparentemente Helena apareceu em seus sonhos. Isso faz a garota pensar em parar de fingir, mas ela decide jogar seguro, e pergunta mais sobre isso. E ele admite que isso aconteceu mais de uma vez. Na verdade, em um desses sonhos, ele admite como ela segurou a mão dele durante a noite.
Mas o príncipe não dá muitas informações sobre isso depois, para o aborrecimento de Helena. Na verdade, ela está tão incomodada com o que o príncipe pensa, que cada emoção que ela sente fica claramente escrita em seu rosto. Pouco antes, ele também pensava sobre ontem, e como apesar do início ser um pesadelo, no fim tudo o que ele quis se tornou realidade. Ele dá um segundo sorriso, e novamente com uma pura e inocente aura de felicidade. Agora, vamos olhar para a história até agora pelos olhos do jovem príncipe Sirius. Há alguns dias, uma carruagem dourada vinda da capital chegou ao palácio do Duque de Hoad. Nela, os olhos curiosos de Sirius espiam seu novo lar, cheios de esperança. Pela primeira vez, ele escapou das garras da família real e de seu castelo. Ele não está na presença de seu terrível irmão mais velho, e nem enfrenta comida envenenada. Agora, é um novo capítulo de sua vida. O garoto começou a sonhar que talvez tenha uma vida onde ele possa acordar com bons dias, onde as refeições são feitas juntas com seus amigos, dormir confortavelmente, e talvez até receber boas noites. Essencialmente, Sirius queria uma vida normal. Infelizmente, ao encontrar o Duque Hoad, ele logo descobre que tal vida é impossível. Ele pode ter escapado do Palácio Real, mas ainda é a mesma coisa na mansão do Duque. Todos tinham malícia em seus olhos, e assim, o jovem Sirius é forçado a repelir hostilidade com hostilidade. Ou ao menos esse era o plano dele, até que por acaso ele conheceu uma garota. Uma garota que apesar de se encaixar perfeitamente na descrição de uma Hoad, não agia como uma. No início, ele gosta de provocar a garota, porque mesmo que ele ria e gargalhe, ninguém pode notar graças ao seu rosto inexpressivo. Mas Helena consegue arrancar uma reação dele, sem que ela saiba, é claro. Acontece que quando Helena o cumprimentou com boa noite, um dos sonhos dele se tornou realidade, mesmo depois dele ter desistido, o fazendo chorar em silêncio em seu quarto. Mas a memória de seu suposto momento de fraqueza o faz voltar ao presente, onde Sirius vê Helena chateada, embora ela diga que não é nada. Helena pode ver a mudança de uma aura feliz para uma cor azul depressiva envolvendo o príncipe. Para alguém com a habilidade de ler os corações das pessoas, Helena admite que realmente não sabe direito o que ele está pensando. Para escapar do constrangimento da situação, Helena decide beber água. Mas como ela estava distraída, ela começa a engasgar de repente, e começa a tossir sem parar. Talvez o mais inesperado tenha sido que Sirius se moveu rapidamente para o lado dela, a fim de verificar como ela está. Helena fica chocada com a rapidez com que o príncipe se moveu, mas mesmo assim, consegue dizer para ele que está bem. Mas Sirius não deixa o assunto morrer tão rápido, fazendo perguntas do que pode ter feito Helena engasgar, e se ela está doente. Com seus olhos roxos, que agora parecem tão suaves quanto olhos de cachorrinho olhando diretamente para ela, Helena acha estranho de novo, que o príncipe realmente parece preocupado com ela. Ele comenta casualmente que ela realmente é fraca, o que Helena responde que ela apenas nasceu assim, mas ainda é bastante normal. Essas palavras parecem atingir Sirius, enquanto ele olha para baixo e verifica suas feridas, que já estão cicatrizando por causa de seu sangue de lobo. Em seus olhos, apesar de talvez ver Helena como a mais fraca que ele já viu, ele nota que as tentativas dela de ajudá-lo tornam tudo melhor, enquanto ele a encara intensamente. Então, parece que tem um significado mais profundo quando ele a chama de fraca, e não é apenas para repreendê-la. De qualquer forma, Sirius admite em sua mente que ele já estava ciente de Helena o ajudando a passar por aquelas noites difíceis. E embora ele já soubesse, por viver uma vida dura, que a bondade não acontece sem motivo, ele parece pensar que Helena é a única exceção, se lembrando dela segurando sua mão enquanto dormia. Então, o príncipe deixa uma pequena pista de que já sabia dos atos gentis de Helena, dizendo que ela deveria tomar o remédio estocado em seu quarto. Ela começa a entrar em pânico, naturalmente, mas antes que ela possa pensar de novo em fugir, Sirius a convida para assistir ao seu treinamento, com um sorriso, é claro. Assim, pouco depois ela se encontra esperando perto da floresta, onde ela inesperadamente se depara com Joseph, que por conta da sua punição pelo duelo, está vestindo um traje de escudeiro. Joseph tenta intimidar sua irmã mais nova, mas logo descobre que suas táticas não funcionam, e Helena só congela com a chegada do próprio Sirius. Surpreso com a chegada de quem ele pensava ser um príncipe ferido, Joseph sacode o garoto, dizendo como aquilo não era possível, achando estar delirando. De repente, uma aura ameaçadora emana de Sirius, enquanto ele pergunta a quem deu permissão para Joseph tocá-lo. Em resposta, Joseph levanta a mão tentando dar um golpe no jovem príncipe. Mas antes que a situação se desenvolva mais, o Duque de Hoad chega, com um olhar tão frio quanto o gelo. Apenas uma palavra do próprio Duque é suficiente para congelar as crianças. Helena nota que embora o Duque possa ter um tom calmo em sua voz, ela ainda prefere não estar na presença de seu pai, pensando em como esse será o pior dia para ela. Mas ela não culpa Sirius, sabendo que o garoto também era alheio a isso. Falando no diabo, o próprio Sirius se coloca entre o olhar do Duque e Helena, ainda encolhida na presença de seu pai.
O jovem príncipe decide agir, dizendo que a confusão era na verdade apenas ele fazendo uma pergunta a Joseph. Infelizmente, o duque parece achar isso divertido e continua a interrogar seu filho sobre toda a situação. Assim como Helena, Joseph se esquiva de seu pai, que na luz da presença dominadora do duque, é forçado a mentir sobre seu encontro com o príncipe. Mas o duque sorri, e como Helena vê através de seus olhos dourados, a aura em torno de seu pai é mais de curiosidade e interesse que de raiva. Ainda assim, ele pede a Joseph para segui-lo, deixando Helena e Sirius a sós. Mas assim que Helena é deixada sozinha com seus próprios pensamentos, Sirius agarra sua mão e a leva para fora. Em sua mente, ela gostaria de perguntar para onde eles vão, quando então ela se pega pensando em como Sirius a acalma, já que até pouco tempo estava coberta de medo por seu pai, e de repente, apenas quer saber para onde está indo. Apesar dele não conseguir bloquear a voz ou mesmo o olhar do duque, ele ainda se colocou na frente dele, indicando o desejo de ajudar. Mas isso não será bom no futuro que Helena tem certeza que acontecerá. Então, Sirius a leva de volta para casa, e pergunta onde ela gostaria de ir automaticamente. Helena responde à biblioteca, mas ainda tenta afastar Sirius para que não passem o dia todo juntos, insinuando que quer ficar sozinha enquanto passeia pelos livros. Infelizmente, todos os seus planos desmoronam diante do rosto fofo de Sirius, quando ele pergunta se pelo menos pode esperar do lado de fora. Uma vez sozinha na biblioteca, Helena volta a si. Por que ela é uma pessoa tão fraca e persuadida por um rosto como o dele? Ela passa a andar de um lado para o outro, questionando sua sanidade. Não importa o quão fofo Sirius seja, ela tem que se manter firme, porque não importa o quão semelhante a um cachorrinho ele seja agora, ele crescerá e destruirá todo o império. No romance, Sirius teve muitos noivados indesejados por causa do imperador. As mulheres com quem ele se encontrou eram todas cativadas, seja por sua aparência, seja por suas finanças. Até mesmo uma assassina não conseguiu matá-lo, pois ela hesitou em um momento crucial olhando para o seu rosto. Não houve um momento em que esse homem não tivesse sido feio, exatamente como um protagonista deveria ser. Helena entende tudo isso, mas ainda acha que não justificava ele ser tão fofo quando jovem. Simplesmente não era justo. Já que ela está na biblioteca de qualquer maneira, ela decide folhear livros, levando seu tempo. Ela pensa como certamente Sirius não esperou por tanto tempo, e mesmo que ela não queira se envolver com ele, ela ainda o verifica como uma pessoa decente. Infelizmente, uma voz familiar a chama, e isso só pode significar problemas. Joseph, com uma aura escura ao seu redor, se aproxima dela de forma ameaçadora depois de ser chamado por seu pai. Helena tem certeza de que ele está de péssimo humor. Joseph entrega a ela um objeto alongado, coberto por um pano preto, a instruindo a dá-lo a Sirius. Ele lhe diz que é supostamente um presente de seu pai. Mas quando ela pergunta o que é, ele perde a paciência, a chamando de verme por questioná-lo. Ele está prestes a atingi-la com o objeto, quando uma mão impede de repente. Sirius aparece, e seus olhos já dizem tudo, ele está furioso. Ela olha para o garoto e percebe que suas bochechas estão vermelhas, se perguntando o motivo. Sirius se vira para ela e pede desculpas por entrar, mesmo que ela tenha dito para ele esperar do lado de fora, o que só faz Helena se sentir culpada. Ela está prestes a tocar sua cabeça, mas ele se antecipa, tocando a cabeça dela e dizendo para ela esperar. O caos começa a partir daí. Sirius se vira para Joseph, que está saindo, jogando o objeto nele. Joseph se recusa a se desculpar, mas Sirius não está para brincadeira. Com seus olhos roxos brilhando ferozmente, ele chuta o garoto 2 vezes maior que ele. É quando Helena percebe que Sirius está vermelho porque está animado para ser violento. Mas Joseph é orgulhoso demais para mostrar que foi ferido, e como ameaça que ele é, Sirius apenas lhe diz para aguentar melhor da próxima vez, o que enfurece Joseph. Ele está prestes a atacar Sirius, mas o garoto agarra seu pulso. É nesse momento que Joseph aprende o quanto de força há no corpo do garotinho. Ele desesperadamente pede para que Sirius o solte, com medo de que ele quebre seu pulso. Mas com um sorriso no rosto, Sirius não cede, e usa seu domínio sobre ele para jogá-lo contra a estante de livros. Sirius está furioso porque ele quase machucou Helena, uma pessoa que ele acredita ser só para ele. Então, sem remorso, ele continua a bater em Joseph, chegando até a pisar em seu pulso. O garoto no chão está devastado que esse garoto o esteja machucando tão gravemente, enquanto seu rosto está vazio de quaisquer emoções, nem parecendo humano. Joseph até tenta se desculpar, mas Sirius declara maliciosamente que não precisa de sua desculpa. Antes que ele possa realmente quebrar o pulso do garoto, ele olha para trás, para Helena, apenas para ver que ela está encolhida no chão, pálida e tremendo. Sem pensar 2 vezes, Sirius corre até ela, imaginando que ela está ferida. Acontece que Helena apenas não é forte o suficiente para ver toda aquela violência na frente dela. Sirius pega a mão dela e verifica se ela está bem, fazendo Helena perceber que Sirius fez aquelas coisas porque está tentando ajudá-la. Então, mesmo que ela esteja assustada, ela explica que ainda está bem, livrando Sirius de suas preocupações.
Ele lhe diz o quão fraca ela é, e segue a carregá-la nas costas. Helena fica fora de si, pensando que logo vai morrer de vergonha. Mas ela ainda se sente aquecida com ele, e antes que perceba, adormece. Ela só acorda quando eles chegam ao quarto dela. Ele a coloca no chão, quando ela percebe que ainda não agradeceu a ele. Então, ela inclina a cabeça e expressa sua gratidão. Sirius fica aliviado por ela não estar mais pálida, e provando o quão sem noção ele é, pergunta se ele deveria voltar e terminar de quebrar o pulso de Joseph, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas Helena não queria ver mais derramamento de sangue, e diz que seu irmão já teve o suficiente. Mas antes que Helena possa entrar em seus aposentos, Sirius a impede. Ele então pede para ela acompanhá-lo, para ver o mestre. Ela fica perplexa, se perguntando por que de repente Sirius quer falar com seu pai. Vendo que ela está hesitando, ele estende a mão para ela, dizendo que se ela estiver com medo, pode pegá-la pois eles irão juntos. Helena não quer ir, mas Sirius está determinado a ir, mesmo que ela não vá. Helena também não quer que ele vá sozinho, então, mesmo sabendo que se arrependerá, ela decide ir com ele. Enquanto isso, o Duque e Courtney estão falando sobre como Joseph foi espancado por Sirius. O Duque está decepcionado que embora Joseph tenha sido ensinado por ele, ainda foi superado. O Duque joga uma vela, quase acertando Courtney. Ela se encolhe, mas se obriga a não ter medo. Ela precisa do favor de seu pai se quiser ser sua herdeira. Para sua surpresa, o Duque declara que preferiria ter Sirius como seu filho, já que ele possui um talento natural. O Duque ainda acha que é um desperdício matá-lo, mesmo com a recompensa do Imperador. Agora, que ele tem o descendente do lobo sob seus cuidados, então não tem momento melhor para agir que agora. Ele quer tornar Sirius parte da casa dos Holt através de um casamento. Naquele momento, o príncipe Sirius e Helena vêm vê-lo. Ele decide dispensar Courtney, deixando as duas crianças entrarem. Eles o cumprimentam respeitosamente, e ele observa como Sirius o encara sem medo. Mas enquanto isso, ele só consegue sentir nojo ao olhar para Helena. Mas o príncipe veio reivindicar sua recompensa de mais cedo. Aparentemente, o Duque prometeu lhe dar o que quisesse depois de chegar ao treinamento a tempo, apesar de seus ferimentos. O garoto olha diretamente nos olhos dele, e declara que quer Helena ao seu lado toda vez que treine. O Duque fica em silêncio, observando as mãos entrelaçadas das duas crianças. Ele sorri bastante, sabendo que ao invés de um casamento político, um casamento por afeição garantirá que Sirius ficará ao lado da casa Holt. Assim, Helena finalmente será útil, e matar seu verdadeiro pai finalmente valerá a pena. Acontece que há 10 anos atrás, vemos Hugo Holt olhando para Linus Holt, que estava trancado em uma cela. Ele achava desagradável estar olhando para alguém tão parecido com ele sofrendo assim. Eles eram meio-irmãos, mas eram tão semelhantes que todos poderiam pensar que eram gêmeos idênticos. Mas ao contrário dele, Linus sempre tinha um sorriso no rosto. Ele disse à pobre criatura na cela que seu filho tinha nascido. Com um sorriso triste no rosto, Linus disse a seu irmão que prometeu a Stacy que nomearia a criança de Helena. A casa dos Holt tinha uma regra, e filhos ilegítimos não eram autorizados a carregar linhagens, para evitar a dispersão do poder da casa. Mas Linus quebrou essa regra ao se apaixonar por uma criada chamada Stacy. Eles fugiram, e a única razão pela qual foram capturados foi porque Stacy estava grávida. Depois de capturarem Linus, o jogaram em uma cela e quebraram suas pernas. Mas a criança nasceu com íris douradas perfeitas, então Hugo decidiu reivindicá-la como sua própria filha. E para fazer isso, não deveria haver pais biológicos. CPM Stacy partindo de vez depois de dar à luz a criança, o homem sugeriu a Linus que ele levaria Helena como sua filha, para que ela não sofresse por ser uma criança ilegítima. Mas para isso, Linus tinha que morrer. Sem nem hesitar, Linus concorda, tudo para que sua filha possa viver. Então, foi assim que Helena acabou com esse monstro, e Hugo logo atravessa seu próprio irmão com sua espada, o chamando de estúpido, ao mesmo tempo que Linus agradece a ele. E assim, Helena cresceu como sua filha, a criança com olhos dourados perfeitos. Acontece que esses olhos eram tidos como tendo a habilidade de ver não apenas emoções, mas também o futuro. Mas não importa o que ele fizesse, a criança era apenas uma decepção, e mesmo ameaçando sua vida, ela apenas sofria. Mas agora, no presente, a chamada criança inútil conseguiu atrair Sirius. Então, com um sorriso maldoso, ele permite que os dois estudem juntos. Helena tem que se preparar para o que está por vir, por causa daquilo que aconteceu ontem. No caminho de volta do escritório do Duque, Sirius confessou algo para ela. A verdade é que ele não sabia ler. Ouvir isso choca Helena, tanto que ela exclama isso alto, afinal, ele é um príncipe, então deveria ter uma boa educação. Agora, ela nota uma evidência de como Sirius foi realmente tratado no Palácio Imperial, fazendo seu coração afundar. Ele diz querer que ela o ensine antes que os tutores cheguem.
Ela sabe que tem que recusar, e ela desesperadamente quer dizer não, mas no fim, ela não consegue dizer não a ele. É por isso que ela se encontra com ele em seu quarto logo cedo de manhã, o único lugar onde eles não serão perturbados. Ela tem que ensiná-lo rápido e não se importar mais com ele depois disso. De repente, ele a chama de professora Helena, o que quase lhe dá um ataque cardíaco. Ela fica desconfortável com isso, e quando ela diz a ele, ele finge estar chateado, mas ela sabe que ele está zombando dela. Ele então sugere que eles se chamem casualmente, já que é melhor que ele use honoríficos com ela. Ela concorda relutantemente. Então, quando ela o chama informalmente pelo nome dele, ele se ilumina como o sol. E ao mesmo tempo, Helena não entende por que ela gostou de ser casual com ele. Quando a noite chega, eles decidem encerrar sua sessão de estudos. Ela percebe que Sirius parece um gênio, considerando como ele conseguiu entender e memorizar tudo facilmente. Mas tinha uma pergunta que incomodava há algum tempo. Ela o pergunta por que ele está sendo tão gentil com ela de repente, mas ele apenas responde que é porque ela também era gentil com ele. Ela tenta negar, mas ele diz para ela não se incomodar, já que ele sabe de tudo que ela fez por ele. Esse comportamento dele é estranho para ela, pois na história original Sirius sempre foi desconfiado das pessoas. Mas agora, ela parece ser uma exceção. Ela então o elogia quando o vê trazendo livros para estudar por conta própria. Ele diz a ela que isso é prova de que ela o ensinou bem, o que também significa que ela se tornará uma pessoa útil algum dia, e enfatiza que ela precisará ser útil se quiser sobreviver. Quando ele vai embora, Helena lamenta que ainda não consegue entendê-lo. Ela então percebe um bilhete preso em seu livro. A caligrafia é bagunçada, e obviamente é de Sirius, dizendo que eles devem ter um bom dia amanhã também. Desde que começou a passar mais tempo com Sirius, Helena aprendeu que ele pode fazer coisas fofas às vezes, mas age que nem um louco logo depois. Nesse momento, a vida dela está se tornando cada vez mais difícil, então ela precisa pensar em uma estratégia diferente para sobreviver. Sirius parece pensar que Helena está do lado dele, mas o problema é que ela não acha que viverá muito se estiver ao seu lado. Então, para desencorajar Sirius de passar tempo com ela, ela se tornará o mais inútil possível. Na próxima vez que estiverem juntos, ela pede a Sirius para brincar de casinha, pensando que ele não vai querer participar de um jogo tão infantil. Então, vemos ela parecer surpresa quando ele diz que não sabe o que isso era, e fazendo ela explicar que eles vão fingir serem casados. Assim, Helena mostra como brincar. Os dois fingem ser casados, e Helena até o chama de querido. Essa palavra faz Sirius ficar vermelho como um tomate, mas ele rapidamente segue o exemplo dela, usando o apelido carinhoso também. Parece que ele está gostando de ser afetuoso com alguém. Eventualmente, os dois acabam deitados, com as mãos entrelaçadas. Helena diz a ele que quando abrirem os olhos, o jogo acabará. E para sua surpresa, Sirius diz que o jogo é divertido, e que ele quer brincar disso de novo. O coração de Helena de repente começa a bater rápido, e ela se lembra de como ele a deixou chamá-lo de querido. Ela percebe seu erro, pensando em como ela pode deixar alguém que matará mais de 10 de suas noivas no futuro chamá-la de querida. Agora, ela está se perguntando se realmente valoriza a própria vida. Ela começa a brincar desesperada, dizendo que seria melhor ter trabalhado em campos de arroz que brincar de casinha. Mais tarde, quando Sirius não está com ela, ela decide visitar Joseph. Seu irmão ainda está em péssimas condições depois de apanhar de Sirius. Joseph olha para ela com desprezo, perguntando por que ela está lá. Mas ela diz a ele que quer um pedido de desculpas. Ele se desculpa, quando ela pergunta se ele está realmente sendo sincero. Então ele se vira com raiva, dizendo que não importa se ele foi. Ela diz ao irmão que ele já recebeu punição suficiente, mas sabe o que pode acontecer se Sirius perceber seu pedido de desculpas falso. Então, para o seu bem, seria melhor se desculpar direito. Com lágrimas nos olhos, Joseph se volta para ela novamente, perguntando se ele realmente será perdoado se estiver arrependido de coração, e se ela o deixará em paz. Olhando para Joseph agora, ela não pode deixar de sentir um pânico interno ao vê-lo chorar. Vendo ele assim, ela se lembra que ele é apenas uma criança. Então ela lembra ele para ter cuidado com o que faz a partir de agora, porque ela não o deixará escapar tão facilmente da próxima vez. Ele entende, e se desculpa de novo pela segunda vez, parecendo sincero agora. Mais tarde, Helena vai ao lugar deles na floresta, onde Sirius chama de casa. Quando ela chega, Sirius a encara com um sorriso brilhante, bastante feliz em vê-la. Ela vê que ele tem escrito com um graveto, percebendo o quanto a caligrafia dele melhorou. Ela vê que ele escreveu o nome dela também, mas errou o dele. Helena então o corrige, mas ao ver o sorriso brilhante dele, ela entende que ele fez de propósito. Ele explica que apenas gosta de ver ela escrever seu nome.
Para alguém destinado a causar tanta destruição, ele é muito doce com a pequena Helena. Helena percebe que ele está feliz, e que também está se aproximando lentamente. Antes que ela perceba, ele de repente beija sua bochecha. O rosto dela fica instantaneamente vermelho, e em vez de reconhecer o que ele fez, ele simplesmente pergunta do que ela planeja brincar hoje. Sirius insinua que quer brincar de casinha de novo, e é incrivelmente difícil para ela resistir a ele, mas sabe que tem que parecer inútil para ele. Então, ela anuncia que quer observar as formigas. Ele fica confuso, é claro, já que isso não parece ser divertido. Mas como um filhote de cachorro, ele segue o que ela gosta de qualquer maneira. No fim, os dois realmente gostam disso. Bem, quando se é uma criança qualquer coisa pode ser fascinante. Quando chega a hora deles voltarem, ela pega a mão dele, ignorando o quão forte seu coração estava batendo. Os dois caminham juntos pela floresta, maravilhados com quão grande ela era. Eles ficam impressionados com a beleza do lugar, quando de repente, Sirius nota algo brilhando em uma árvore. Quando Helena se aproxima, eles descobrem que é um colar com um medalhão. Alguém deve ter deixado lá, então eles o abrem, ficando chocados com o que vêem dentro. O medalhão tem uma foto de uma mulher bonita com um nome gravado ao lado, Stacy Blair. De repente, Helena sai correndo dali, confundindo Sirius, que não tem outra escolha a não ser segui-la. Helena jura que conhece aquele nome, e ela corre, até chegar ao cemitério. Ela pega a mão de Sirius novamente e o leva a algum lugar. Eles eventualmente param em frente à lápide de uma pessoa chamada Stacy. Então, ela diz a ele que essa é sua mãe. Ela fala sobre como sua mãe morreu depois de dar à luz a ela. Helena sempre pensou que sua mãe era órfã, até agora. Há rumores de que ela era uma filha ilegítima, e que o Duque teve um escândalo com uma criada chamada Stacy. Quando ela pergunta ao Duque sobre sua mãe, ele responde que ela é órfã, claramente apenas não querendo que ela continue perguntando. Olhando para a foto agora, ela nota que essas são as características que ela conhece sobre sua mãe por causa dos rumores. Mas essa pessoa tem um sobrenome. Mas logo ela é tirada de seus pensamentos quando Sirius fala, dizendo que acha que a mulher é sua mãe, já que elas são muito parecidas, e até cutucando seu rosto como uma brincadeira. Ela fica vermelha como um tomate por causa disso. Ela entende que ele está certo, e aquela mulher é sua mãe. Então, ela coloca o colar, feliz por finalmente ter algo dela. Ela então conta a ele sobre seu plano, de deixar aquele lugar para descobrir mais sobre sua mãe. Ele fica surpreso por ela querer partir, mas quando vê o quão determinada ela está, ele jura que lhe ajudará com isso. Mais tarde, o Duque chega em casa, e ele convoca seus filhos junto de Sirius. Para o incômodo de Courtney, o Duque os aborda primeiro, e sendo ainda mais incomum, ele os chama pelo nome. O homem lhes diz que o Visconde Dalton será o tutor deles. Ela ainda está pensando no comportamento estranho do Duque, quando de repente, seu pai dispensa as crianças, exceto ela. Helena fica em pânico, e até demora para soltar a mão de Sirius. Ela está tão assustada com ele que nem consegue olhar para cima. Para sua surpresa, ele a aborda, reconhecendo como ela teve tempos difíceis. O Duque diz a ela, de um jeito arrogante, que devolverá a ela o que ela merece. Ele logo estende a mão para tocar seu rosto, dizendo para ela voltar para a mansão. Mas em vez de dizer algo, ela apenas foge, deixando seu pai maligno para trás. O Duque sabe que vai ser difícil, já que ele não espera que ela responda à sua bondade instantaneamente, mas como ele ainda é o único pai que ela conhece, ele sabe que ela o reconhecerá. No fim, seu plano vai funcionar muito bem. Enquanto isso, Helena está bem acordada. Ela já está de volta à mansão, e agora seu quarto é condizente com alguém que é filha do Duque. Para interromper seu turbilhão de pensamentos, ela vai para a sala de estar, mas apenas para encontrar Sirius lá também. Acontece que os dois não conseguem dormir. Sirius oferece a Helena uma xícara de leite, e então olha fixamente para ela. Ela pergunta qual é o problema, e ele responde que ela parece muito fofa de pijama. Sirius simplesmente não consegue entender por que quer abraçá-la tanto. O pobre garoto parece confuso, e se pergunta se ser fofo faz alguém querer lhe abraçar. Sirius pensa consigo mesmo como o Duque está tornando sua bondade muito óbvia, pensando como é bom que Helena também veja através do ato dele. Ele está tão distraído em pensamentos que não percebe Helena o chamando. Ele a reconhece, então ela começa a falar sobre as aulas que terão juntos. Na verdade, Helena está silenciosamente em pânico. Muitas coisas estão mudando, e também tem eventos que ela não consegue se lembrar do romance. Ela nem mesmo consegue se lembrar de um Visconde Dalton como professor da família. Ela sabe que mesmo que se importe com Sirius, ela tem que se manter firme em seu plano. Então, os dois acabam decidindo dormir juntos na sala. Ele até sugere que eles brinquem de acampar lá, o que Helena concorda instantaneamente.
Então, os dois começam a pegar cobertores e travesseiros imediatamente. Eles eventualmente se deitam de mãos dadas, olhando para as estrelas através do teto de vidro. De repente, Sirius se vira para ela e diz que eles deveriam brincar de acampamento de verdade. Ele confessa que está ansioso para poder brincar com ela, com uma expressão brilhante e esperançosa. Ela concorda, pensando que talvez, apenas talvez, Sirius não a abandone, não importando quão inútil ela seja. Mas é aqui que termina o vídeo de hoje, então se você gostou e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Olhos Dourados.